Olá, meus amigos de todo o Brasil, vamos falar um pouquinho hoje sobre alimentos baratos. Na realidade, o foco e o objetivo de nenhum governo, de direita, de esquerda, de centro, de nenhum. E aqui fica um desafio para que um ou alguém de algum desses governos um dia possa querer debater conosco, tendo em vista que eu aceitei o desafio do presidente Lula, que fez para produtores rurais, ex-ministros, ninguém teve a capacidade, talvez porque muitos não tenham competência ou estão com o rabo preso, eu não sei. Mas eu aceitei o desafio para nós falarmos sobre liberação de recursos para o agronegócio e não é esse o fim principal, né? E hoje eu falo sobre isso. Nenhum governo teve por objetivo no Brasil produzir alimentos baratos. E eu desenvolvi uma palestra que mostraria exatamente isso. O Brasil das fronteiras para fora, das fronteiras para dentro, mercado internacional, mercado nacional, caminhos, fundamentos, características, posicionamentos, né? Interação, acompanhamento, organização, enfim. Mas essa palestra vai de encontro à oratória enganosa de políticos pelo Brasil que querem falar de agronegócio e também sobre aquilo que é pregado em algumas universidades desse agronegócio de sucesso. Eu entendo que uma palestra dessas pode fazer ou causar um movimento muito grande a nível de Brasil, mas ela mostra exatamente isso que eu vou falar aqui agora, que o Brasil nunca teve por objetivo, nenhum governo brasileiro, produzir alimentos baratos. E isso seria fácil, tendo em vista o entendimento e a capacidade de observação sobre o significado da cadeia produtiva de alimentos no Brasil, a cadeia de valor e também a verdadeira função da agricultura familiar. Governos fazem legislação, criam legislações, né? Botam o preto no branco, muito bonito, mas tudo burocrático demais, moroso demais, enganoso demais, sendo que o caminho seria muito mais simples do que é. Só que, como eu disse, ninguém vai abrir as portas para nós falarmos sobre isso, até porque que aí vai ficar feio para muitos políticos, governos, ministros da agricultura que lá por Brasília passaram. Então, eu fiz uma relação, e essa relação é o seguinte, ó. Traz o porquê que o Brasil, na realidade, não produz alimentos baratos. É uma situação complexa e que envolve vários fatores econômicos, sociais e também ambientais. Vamos para o primeiro deles. Custo de produção, insumos e recursos. Isso é muito complicado, né? O custo com insumos agrícolas como fertilizantes, sementes, defensivos, adubos e tudo mais é muito caro. O Brasil importa praticamente tudo. Nós não tivemos competência até hoje para podermos produzir dentro do Brasil insumos como esse, que poderiam baixar muito o custo de produção, né? A representatividade do custo de produção no preço das commodities. Nós poderíamos nos tornar muito mais competitivos no mercado mundial. Nós poderíamos abrir um leque no mercado mundial muito maior. Situação contrária hoje que nós vivemos da sazonalidade e também da abertura de um mercado que possa salvar a vida do Brasil, levando em consideração que o Brasil é um país que produz a qualquer custo e vende a qualquer preço, né? E aí também nós podemos falar sobre tecnologia e infraestrutura, a necessidade de investimentos em tecnologia para as pequenas e médias propriedades e de infraestrutura para melhorar a eficiência e a produtividade é um grande desafio. Mas por que é um grande desafio, né? É desafio porque não há interesse, não há políticas públicas. As pessoas que estão lá em Brasília, na Frente Parlamentar Agropecuária, ou as que estão na CNA, nas federações, tudo vivem e respiram política. Ninguém quer resolver os problemas. Porque quanto mais problemas eles tiverem, mais anos e anos eles vão perpetuando nessa falsa liderança que existe. Porque se nós falarmos em tecnologia e infraestrutura, nós estamos falando de uma maneira geral da nossa capacidade de fomentar uma produção, e aí entra uma questão ligada à falta de assistência técnica para a agricultura familiar no Brasil e também a questão ligada ao solo. Nós precisamos investir em solo. Análise e correção de solo, um programa nacional para pequenas e médias propriedades já nos tornaria muito mais eficientes do que nós somos hoje. E se nós tivermos um trabalho para reduzir o custo dentro do Brasil de produção, diminui a representatividade do mesmo sobre o preço dos alimentos e aí nós garantimos a produção e a comercialização dentro do Brasil com margem de lucro e nós podemos expandir o mercado internacional. É simples,
Mas as multinacionais, né, as empresas dos adubos, dos fertilizantes, dos agrotóxicos, que patrocina e beneficia muitos no Brasil, não deixa com que isso aconteça. Esse é o excesso de política. Quanto mais política tivermos, mais problemas nós teremos sobre a produção de alimentos no Brasil. Depois vem os desafios com logística e infraestrutura, transporte e armazenamento. O Brasil produz e fomenta uma produção a qualquer custo para dizer que teve safra recorde, mas nós não temos nem onde armazenar. Olha o tamanho da incompetência e da cara de pau desse povo de Brasília, né? E também nós temos as perdas pós-colheita, né? Do campo até o produto, quanto que nós perdemos? Quanto que é perdido pela falta de infraestrutura, de estradas, né? Nós melhorarmos as questões ligadas ao transporte, seja ele rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial. Então existem questões para trabalhar, mas o Brasil não está interessado em produzir alimento barato. Tem que encarecer para que as multinacionais ganhem, beneficiem, patrocinem a política brasileira, e aí quem realmente tem problema é o setor primário, é o campo, mas do setor secundário para frente, muitos se beneficiam com essa falta de políticas públicas específicas para o setor do agronegócio. Depois nós vamos com as questões tributárias. Esse aqui é um problema sério. O sistema tributário brasileiro é complexo e pode ser oneroso para os produtores. A carga tributária sobre insumos, produtos e operações, é o que eu sempre estou dizendo. A carga tributária sobre o setor primário, secundário e terciário é muito grande. E essa reforma tributária foi balela. O Brasil é o país que vai ter a carga tributária mais alta do mundo. Essa reforma tributária foi enganosa, mentirosa, marketing político que não funcionou. Pelo contrário, vai piorar e piorar muito a situação dos alimentos no Brasil. Depois nós vamos para a concentração de mercado, né? Aquela história do livre mercado também mostra que os governos estão comprometidos com as grandes indústrias. A questão do livre mercado é deixar as grandes indústrias tomar conta de tudo e de todos. Limita a concorrência. Se as políticas não forem bem alinhadas com a necessidade de manter os preços baixos, isso pode impactar o custo dos alimentos. Essa história de livre mercado é uma enganação muito grande, que também mostra para nós que entra governo e sai governo e todos estão comprometidos com a política para beneficiar as grandes empresas. Nós temos os problemas dos fatores climáticos e ambientais, né, que são problemas sérios e vieram para ficar, né? As variações climáticas e os eventos extremos como secas e enchentes podem afetar a produção agrícola em pequenas, médias e grandes propriedades. Isso é um fato, só que até hoje todo mundo está recuando com relação a isso, porque tem as questões ambientais de sustentabilidade e conservação, que muitos políticos comprometidos com grandes produtores de terra e grandes indústrias não estão preocupados e por isso deixam esse assunto fora da pauta. Depois nós temos o mercado internacional e a tal da globalização, que aí nós temos as questões ligadas à importação de alimentos, que é prejudicial ao extremo para o Brasil, mesmo que seja em quantidade menor do que a exportação. Aí fala-se sobre balança comercial superávit primário. O pouco de alimentos mais barato que entra no Brasil já regula preço, e nós que temos carga tributária alta sobre todos os setores que impactam no agronegócio, que nós temos o custo com uma representatividade alta no preço dos alimentos, só ajuda para complicar ainda mais e criar ainda mais problemas para quem produz alimentos. E por fim, nós temos as desigualdades regionais, né? Que aí vem a tal da diversificação na produção e no consumo de alimentos. E o Haddad, junto com o Fávaro, falam essas bobagens absurdas de criar um plano safra a partir da diversificação na produção de alimentos. Isso mostra a incompetência, a incapacidade de muitas pessoas que estão em Brasília e, infelizmente, estão em cargos importantes que impactam negativamente sobre essa situação. Então, o Brasil nunca, governo nenhum, teve preocupado realmente, de fato, em produzir alimentos baratos. Todos mentem. O político que fala sobre isso mente, porque se fosse do interesse de todos, o caminho existe. As possibilidades existem, mas estão todos tão comprometidos com as grandes empresas, com as grandes multinacionais, que não podem, não querem apresentar propostas porque meios e caminhos existem,
porque vai de encontro aos interesses dessas que são as que mais ganham dinheiro no Brasil com a produção de alimentos. Infelizmente, essa é uma realidade que nós vivemos. Existem meios para fazer, mas político nenhum e governo nenhum no Brasil está preocupado em produzir alimentos baratos, não somente para que o povo brasileiro se beneficie, como produzir alimentos baratos com margem de lucro para quem comercializa no mercado interno, e a nossa comercialização no mercado internacional poderia ser muito maior se nós tivéssemos capacidade, competência, condições livres de tomar medidas e posicionamentos sem estar devendo favores para alguns, como os políticos brasileiros estão, e isso impacta diretamente sobre a produção de alimentos baratos, que possa satisfazer a necessidade do povo brasileiro e também criar cenários favoráveis para nós ampliarmos os negócios junto ao mercado internacional.